Olá, meninos e meninas. Eu estou aqui com o conteúdo da recuperação do primeiro bimestre. Não sei se vocês ainda lembram, mas foi exatamente com esse conteúdo que nós iniciamos o ano letivo, né? E aí é esse conteúdo também que eu gostaria que vocês, além do vídeo, também fizessem a leitura e tentassem aprender um pouco mais e responder a atividade que está no final aqui desse conteúdo e que vale a nota do primeiro bimestre. Então, nós vamos trabalhar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Também a Guerra Fria. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Foi um conflito político-militar que envolveu as principais potências econômicas no início do século XX. Foi uma guerra que envolveu várias nações, gerou muitos problemas econômicos, e aí a gente já podia se perguntar: e o que foi que aconteceu? Qual foi a causa dessa Primeira Guerra Mundial, né? Quais foram as motivações? Na verdade, ela aconteceu no início do século, mas as motivações elas vieram desde o século XIX, até eclodir o fato da guerra em si. Eram as grandes potências que exploravam, né, as grandes potências europeias, e incluindo também os Estados Unidos, que exploravam os 5 continentes e brigavam pela expansão dos seus territórios. E esse conflito de interesses por mercado consumidor, por matéria-prima, foi esse conflito de interesse que veio gerar a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu exatamente, né, nas disputas que os países europeus tinham pelas colônias na África, na Ásia, e os países europeus, como a Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, foram os principais, né, protagonistas dessa disputa. E no final, eles acabaram se juntando e formando alianças, né, grupos que tinham os mesmos interesses, as mesmas afinidades eles acabaram formando 2 grupos. A Tríplice Aliança, formada pelo Império Austro-Húngaro, a Alemanha e depois a Itália, e a Tríplice Entente, formada pela Rússia, a Grã-Bretanha e a França. Então essa guerra, ela, assim como ela teve causas, ela também teve consequências. Milhões de mortos entre civis e militares. O mapa da Europa ele foi redefinido. Muitos países entraram em crise, né, com muito desemprego, fome, pobreza, uma grande instabilidade política e social. Então foram, entre várias as consequências, foram essas que eu citei, mas também teve o Tratado de Versalhes, né, que foi um tratado, um acordo imposto sobre os países que foram considerados vencidos na guerra. Então, a Alemanha, por exemplo, foi considerada a responsável pela guerra. Ela teve que pagar indenizações aos países, né, tidos como vitoriosos. E aí esse Tratado de Versalhes, né, esse acordo que os países vencedores fizeram e obrigaram a Alemanha a cumprir, foi uma das consequências mais desastrosas e já serviu de causa para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que acontece dos anos de 1939 a 1945. Basicamente, os mesmos grupos que estiveram liderando a Primeira Guerra Mundial, eles estavam agora novamente na Segunda Guerra Mundial e basicamente pelos mesmos motivos, né? Pela questão da expansão territorial, do jogo de interesses, né? A Alemanha em pleno processo de expansão, né? Onde tinha como líder
Adolfo Hitler, né, que queria expandir os poderes da Alemanha, Benito Mussolini na Itália também. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela também foi organizada pela aliança entre os países, né? Novamente é formado dois grupos, brigaram entre si durante 5 anos, né? O grupo do eixo e o grupo dos aliados. O eixo foi considerado o vencedor, né? Novamente a Inglaterra, né, a França saem vitoriosos nessa guerra. E novamente a Itália, né, é considerada derrotada. A Itália, né, a Alemanha, né, o Japão. E aí as consequências dessa guerra também foram muitas. Entre elas, né, a morte também de muitos civis e militares, a destruição de fábricas, né, a redução da produção industrial e agrícola, né, a necessidade de reconstruir toda a infraestrutura de transportes, de estradas, né? Então foi uma guerra com uma consequência muito grande, principalmente um número muito grande de mortos, né? Cerca de 55 milhões de mortos. E em seguida, né, como se já não bastasse, o mundo é dividido, né, por uma guerra que não teve conflitos armados direto, chamada de Guerra Fria. E o mundo ficou dividido em dois blocos, um capitalista e outro socialista, né? Um liderado pelos Estados Unidos e o outro liderado pela União Soviética, né? Então esses dois grupos, eles nunca tiveram um conflito armado diretamente, né? Mas eles conseguiram colocar o mundo em um perigo muito grande. Os dois podiam destruir um ao outro e destruindo ao mundo ao mesmo tempo, né? Então, quais foram as principais características da Guerra Fria? A questão da bipolaridade, a divisão entre os dois grupos, Estados Unidos e União Soviética, né? Eles se utilizaram da propaganda, né? De aumentar, né, cada vez mais a ideia, o mito de poder entre eles. O antagonismo militar e político dos dois blocos, que era exatamente o capitalismo e o socialismo. E eles desenvolveram uma política armamentista muito grande. Eles também desenvolveram uma política espacial, ou seja, né, uma tecnologia que ela foi desenvolvida. E eles, por diversas vezes, eles se enfrentaram em conflitos, né, chamados indiretos, né, a Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a Guerra de Cuba, a independência da Índia, né, a Guerra do Vietnã, a independência do Congo. Foram vários conflitos que eles, né, estavam por um lado e o outro pelo outro lado, financiando, né, esses conflitos. Quais foram as consequências da Guerra Fria? A reunificação da Alemanha, que havia sido dividida, a formação de novos blocos econômicos, a derrota do socialismo, consequentemente, vitória do capitalismo, né, a ascensão do capitalismo em todo o mundo, grande desenvolvimento e avanço tecnológico e a modificação do mapa mundo com o surgimento de novas nações. A Guerra Fria, ela chegou ao fim por volta do ano de 1991, né, onde a Rússia, né, já governada por Mikhail Gorbachev, né, um novo líder reformista, ele cria planos para modificar, né, a política, a economia, né, da União Soviética. Os dois programas que ele criou foi exatamente a Perestroika e também a Glasnost, né? Um que trabalhava a economia, né? A redução dos investimentos militares, a reorganização da economia, e o outro que
trabalhava mais a questão da abertura política, da questão política. Esses dois programas, eles levaram o fim da Guerra Fria, né? Então, eu estou fazendo um resumo por cima e aí em seguida vocês vão responder.